Ô Beto, eu queria que você continuasse analisando em cima também desse raciocínio que a Carla fez. Tanto a questão da polarização, tanto a questão de que essa polarização, de fato, esse antagonismo com o Supremo Tribunal Federal foi muito exacerbado na administração Bolsonaro, a questão da política, desse isolamento de Brasília em relação ao Brasil. E também eu queria acrescentar um tema a mais. Será que existe aí, por parte da população, de uma forma geral, um certo desconhecimento até em como é que as instituições funcionam? Porque às vezes eu vejo assim, mas o Supremo está se metendo onde não deve, mas o Congresso isso, o governo aquilo. Às vezes também tem um pouco de desconhecimento. Será que esse caldeirão todo é que está formando esse sentimento de vergonha? Sem dúvida, Mauro, eu acho que esse desconhecimento é fruto dessa barafunda dessa última fase no Brasil. Eu diria que esse talvez seja, primeiro, queria dar os parabéns para a Datafolha pela pesquisa. A gente que na universidade trabalha com estudos de opinião pública, isso é ouro para a gente, é muito interessante a pesquisa. Mas, como eu dizia, eu acho que esse é o principal legado da gestão Bolsonaro, ou seja, uma descomposição geral dos três poderes, né. O Bolsonaro conseguiu, desmoralizar o Supremo, porque como a Carla comentou, ele passou uma campanha inteira criticando o Supremo, o TSE, tentando um golpe de Estado e por isso tentando desmoralizar as instituições, né, o poder judicial para poder fortalecer sua narrativa golpista, e isso gerou uma reputação muito ruim. Agora com o processo do golpe, como a Carla lembrou, o Supremo continua na mira do bolsonarismo, então continua essa tentativa de desmoralização do poder judiciário. Houve um enfraquecimento do poder executivo, porque a gente sabe, um pouco por preguiça, um pouco por inépcia, ou por andar fora das quatro linhas, o Bolsonaro foi entregando o poder ao legislativo, então deixou um executivo muito enfraquecido. E eu acho que a chaga que essa semana a gente viu, que é um poder legislativo que ficou completamente deformado. Um lado com um centrão super vitaminado, né, esse ectoplasma fisiológico que tenta ocupar os espaços, tentando avançar nas atribuições do executivo, então querer controlar o orçamento da União, mas sem querer ter responsabilidade fiscal nem com o país, porque no mesmo dia que eles não querem subir um imposto, eles aumentam o número de deputados, na mesma semana, né, autorizam eles terem pensão e aposentadoria e salário junto, eles mesmos permitem aumentar o fundo partidário que os beneficia, aumenta a conta de luz dos brasileiros por jabutis que têm interesses não muito republicanos por detrás, não querem negociar um centavo das suas emendas. Então, essa imagem desse centrão por um lado e do outro, um terço ou 40% do Congresso bolsonarista, que é essa turma de acelerados que fica lacrando na rede social com uma guerra cultural e de costumes retrógrada. Então, assim, o Bolsonaro deixou esse desarranjo institucional e isso confunde o eleitor, porque, Mauro, né, respondendo especificamente a sua pergunta, as pessoas pensam, quem é a atribuição do orçamento? É do executivo, mas aí, como comentava, o legislativo vai lá e quer se apropriar da parte do bônus, mas não quer o ônus. Em paralelo, eles não fazem o trabalho deles, que seria, por exemplo, legislar sobre a questão das mídias sociais, que o Supremo está há 2 anos rogando para o legislativo fazer alguma coisa, e eles não fizeram. Aí, essa semana, depois de ser provocado, o Supremo delibera, e aí volta o legislativo a dizer: o Supremo está atuando com ativismo judicial. Quer dizer, é um legislativo que quer ocupar a responsabilidade do executivo, mas sem o ônus, e ao mesmo tempo deixa de fazer a sua parte, e quando o Supremo é chamado a fazer, diz que o Supremo está com ativismo judicial. Essa barafunda confunde a cabeça do cidadão e ninguém, as pessoas perdem o papel, e eu acho que o pior, né, dessa situação como um todo, dessa geleia geral, é um cidadão que não entende mais a atribuição de cada um, mas a mensagem é clara: os três poderes estão, por conta desse legado do Bolsonaro, bastante desmoralizados. E um último ponto que eu acho que é interessante, também na linha do que a Carla começou a falar, o Supremo foi o alvo prioritário do bolsonarismo durante esses anos e continua por conta agora do processo de julgamento.
por ter sido tão fustigado, ele está com o mesmo índice de aprovação do executivo e do legislativo, é quase que uma boa notícia para o Supremo. O legislativo sim que deveria pôr as barbas de molho, porque agora que está pondo a cabeça para fora com essa performance que eu estou comentando, sobretudo depois dessa última semana, quem tem, né, uma grande possibilidade de continuar derretendo a sua imagem na opinião pública é muito mais o legislativo do que o próprio executivo e judiciário. Então é bom que Mota e Alcolumbre e Companhia Bela ponham as barbas de molho. Eu tenho um pouco de dúvida, Beto e Carla, se o legislativo, tudo bem, 59% dizerem que tem vergonha do Senado, 58% dos deputados federais, é claro que é um nível altíssimo, mas me parece que, de uma forma geral, Supremo e Executivo, né, Supremo e governo, parecem ser muito mais alvos constantes de crítica, de tiroteio, sabe, do olhar mais negativo mesmo, do que o próprio Congresso. E lembrando, né, Carla, que em relação ao Executivo e ao Judiciário, ninguém caiu lá do céu, ninguém apareceu lá do nada, todos foram eleitos, né? Sim, na verdade eu acho que tem uma questão também, porque é mais fácil o executivo, você tem a figura do presidente, né? É uma pessoa mesmo. E no Supremo, a gente é muito curioso isso, porque agora as pessoas conhecem os ministros do Supremo, de fato, são 11 ministros, e, por exemplo, se você perguntar se as pessoas sabem quem é o Alexandre de Moraes no Brasil, com certeza a maior parte da população sabe quem é. Ô E no Carla, Congresso, desculpa, 513 desculpa interromper, deputados. mas assim, eu não resisto à comparação futebolística, já que a gente está em tempo de Copa do Mundo de Clubes aqui. O pessoal sabe escalar os 11 ministros do Supremo, às vezes não sabe escalar os 11 do próprio time, né? Pois é, e aí sabe o que que acontece? No Congresso, na Câmara são 513, vai aumentar. No Senado são 81. E as pessoas, Mauro, aí eu acho que a gente entra numa questão que é um pouco cultural, infelizmente, do Brasil. As pessoas não lembram os parlamentares que elas votam. As pessoas não votam, elas votam, elas esquecem. Então é difícil você cobrar o seu deputado, o seu senador. E aí, de novo, eu falo dessa questão do distanciamento. As pessoas não entendem o poder desse voto, né? E aí eu acho que fica acabando mais fácil mesmo essa impressão de você ter um conhecimento, digamos assim, maior do presidente do STF do que do Congresso em si. E aí se generaliza o Congresso como um todo, né? Ah, é todo mundo ladrão, é todo mundo fazendo a questão em benefício próprio. De fato, a gente vê um Congresso cada vez mais legislando em atuação própria, né? Defendendo os seus benefícios, os seus interesses. Eles têm uma pauta econômica que também a gente pode discutir no Brasil, né? Essa questão do lobby. Lobby é proibido, mas as bancadas setoriais, o empresariado tem os seus representantes. Então, assim, o Congresso é isso, com a população que está ali na ponta, eles têm um distanciamento maior mesmo, né? E aí eles usam as emendas parlamentares justamente para tentar dizer que é o que eles querem fazer, levar recursos para a minha base. E aí eu estava conversando esses dias com um ex-político, digamos assim, que agora circula aqui por Brasília, mas não atua mais no Congresso, e ele falou assim: olha, na minha época, a gente tinha um pouco de vergonha. Agora eles não têm mais. Eles falam que estão brigando por emendas, é isso que eles querem. Os cargos antigamente, né, que o ministério era muito importante. Hoje em dia, com a proximidade da eleição, muita gente já fala: não, não vou amarrar o meu apoio na eleição, então não quero ministério. Mas emenda, eles dizem claramente, eles querem. E, de novo, eu sempre falo isso aqui: a emenda não é um instrumento ilegal, né? É legítimo que ela exista. A questão é o volume muito alto das emendas, que deu a esses parlamentares um poder muito grande perante ao orçamento, num momento em que o Brasil precisa discutir o ajuste fiscal. E é isso. Eles querem discutir, mas não querem cortar na carne, né? E não querem que atinja a eles. E aí, eles acabaram, ao longo dos anos, de novo, uma herança também do governo Jair Bolsonaro, ganhando muito protagonismo em relação ao orçamento. O executivo ficou ali um pouco de mãos atadas nesse aspecto por conta desse volume alto de emendas, e aí não tem jeito, né? Tá difícil para o presidente Lula governar, e agora, essa semana, ele viveu, sem dúvida, uma das piores crises institucionais com o Congresso, na figura dos dois presidentes, né, Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara, que se uniram aí e mostraram para o governo a força do Congresso para
e a dificuldade do presidente Lula de fazer avançar as pautas de interesse dele, né. Pois é.